Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí à continuidade dos nossos estudos. Semana que vem nós temos avaliação e o que a gente produziu a semana passada, essa semana, será o norte aí, o motim para nossa avaliação, tudo bem? Então vamos lá. Como de costume, dentro da nossa pré-aula, nós falamos então na aula passada, né, de séries de potência. Muito bem. Essas séries de potência é o que nós precisamos, é o pré-requisito para entrarmos na série de Maclaurin e na série de Taylor, que são chamados os polinômios de Taylor, os polinômios de Maclaurin, que têm como por objetivo calcular o valor aproximado de um determinado polinômio, ou seja, de uma função, percebendo se essa função converge ou se ela diverge, se ela vai para o infinito ou não, se eu tenho ou não tenho um resultado preciso para uma determinada somatória de um conjunto. Nós falamos na outra aula do que seria, né, se caso vocês esqueceram, retome, a ideia de série, ok? A gente trabalha de série e de somatório. Muito bem. Se nós voltarmos então, a nossa ideia é pensar no seguinte: essa série que nós temos aqui, eu quero saber primeiro se ela converge ou se ela diverge, ok? Então nós já sabemos desse contexto que quando a nossa razão, né, quando a nossa razão ela for menor que 1, está ocorrendo o que nós chamamos de conversão. Há uma convergência. Se há uma convergência, então eu consigo realizar a soma dos termos dessa série. Ok? Agora, se essa razão ela for maior do que 1, então a gente diz que não vai existir essa soma. Tá bom. Caso essa soma exista, lembra do que a gente calculou sobre essa soma? Então eu tenho a soma de n elementos, tomada em que A seja igual a 1 menos quem? A razão. Agora, toma cuidado, este A aqui, né, é o primeiro, a gente diz, é o primeiro elemento da sequência calculado, ok? Esse vai ser o nosso primeiro elemento da sequência calculada. No vídeo anterior eu falo um pouco mais sobre ele, com exemplos e tudo, ok? Então aqui só para retomar. E o nosso principal objetivo, quando a gente trabalha em série de potência, é chegar aonde? Num somatório em que k parte de zero, que vai até infinito, em que eu tenho A que multiplica R elevado a K. Então, nós já sabemos A, ok? Primeiro termo da minha função, que não é este A aqui da soma, ok? Vezes a razão elevado a um determinado termo, né? Enesimal. Perfeito. Essa era a ideia que nós trabalhamos na aula passada. E a jogada é fazer com que uma determinada função ela tenha esta cara, né? Ela tenha este olhar. Tudo bem? Na próxima tela, eu quero deixar para vocês já uma aplicação para utilizar, deixa eu duplicar aqui, para a gente já utilizar como pré-aula desta aula aqui. Então, se nós estivéssemos presencialmente lá na sala de aula, então teria perguntando para vocês assim: determine, então vamos lá, ó, determine a natureza, tudo bem? Determinar a natureza das seguintes séries. Muito bem. Dois pontos. Então, se eu chamar, por exemplo, a primeira série já pensadinha aí para vocês. Então, se eu pegar um somatório em que K, vou chamar K aqui agora de N, tá? Só mudar um pouquinho. Vai de N até infinito, onde eu tenho a função 6 vezes 12 elevado a 3 a N, ok? Ou enésima potência. B, por exemplo, eu tenho lá 4. Ok? Então, vou pegar aí o somatório de novo, de que vai de n igual a 1 até infinito, em que eu tenho 4 que multiplica 3 quintos elevado a 2n menos 1. Ok?
Depois seria interessante lá no GeoGebra ver o gráfico disso aqui. E a terceira da nossa pré-aula seria o nosso somatório, em que n também parte... Não, vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente. Vamos fazer n, vamos quebrar um pouco o protocolo. N vai ser maior do que 1, tudo bem? Até infinito, em que eu tenho raiz quadrada, ficou feia essa letra, raiz quadrada de 10 dividido por 3, vamos dar uma mudada, agora eu vou trazer o expoente aqui para baixo, 4 mais n. Bom, quando ele pergunta para você qual a natureza, ok? Ele quer saber de você o seguinte, pense. Então ele quer saber, escuta, essas séries que você está me dando, ela converge ou ela diverge? Para você saber se ela converge ou se ela diverge, eu tenho que calcular a razão, ok? Se essa razão for maior e menor que 1, eu consigo ter essa relação. Então, se ela for menor que 1, ela converge e eu vou fazer a soma, ok? E você vai me entregar o resultado. Agora, preste atenção. Para você poder calcular a razão, você precisa, para cada elemento desse A, B e C, calcular pelo menos 2 elementos. Que nem, por exemplo, a letra A. Então, vou resolver essa conta aqui da letra A fazendo o quê? 6 vezes 12 elevado a 3 vezes 1. Porque ele pede para que o n, olha lá, circulando, n igual a 1. Ok, eu vou ter um resultado. Mais um. Somatório de n igual ao infinito, 6 vezes 12 elevado a 3 vezes 2. Ok? Agora eu consigo fazer a razão. Então eu vou pegar, tudo bem? Eu vou pegar o meu n2, o resultado que deu do segundo elemento, e dividir pelo resultado do primeiro elemento. Ok? Ou seja, n2 dividido por n1. Se essa razão for menor que 1, então eu faço a soma, que vocês já viram lá na relação anterior, em que a somatória dos elementos é o quê? A sobre 1 menos a razão. Onde esse A aqui é o resultado do primeiro elemento quando você colocar n igual a 1, ok? Então, por exemplo, voltando na letra A, 6 vezes 12 elevado a 3 vezes 1. O resultado dessa conta é o que vai vir nesse A, que é o meu primeiro elemento, ok? Dividido por 1 menos a razão, que é o que você vai achar com o resultado do N2 dividido pelo resultado do N1. Isso para o B e isso para o C. Só isso aí você já vai ter aí um bom tempinho para você pensar, para você analisar do que nós vimos na aula passada e de que é um grande elemento aí, né? Então, para as nossas próximas aplicações, ok? Muito bem, aguardo esses resultados, tudo bem? Então, esses são exercícios que provavelmente eu vou pedir para que vocês entreguem para composição de nota. Muito bem, então, vamos lá, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Então, nós vamos falar dos camaradas, nós vamos falar aí, então, de série de Taylor, e nós vamos falar, então, de série de Maclaurin, e aí a gente consegue ter aí um bom conteúdo para a nossa atividade, que será, né, online, via formulário, igual Google Forms, porém, Microsoft. Então, eu teria aí as séries de Taylor, tudo bem? E as séries de Maclaurin, ok? Série de Taylor e série de Maclaurin. Então veja bem, como nós já falamos, as séries de Maclaurin e a série de Taylor, eles são polinômios, né? Eles são polinômios que determinam, ok? Que determinam uma aproximação do resultado, ok? Do resultado de uma série. Então, eu consigo, por meio disso aqui, chegar num valor, né, aproximado. Essa é a ideia. Então, se eu pegar um polinômio
de ordem x, ok? Eu vou ter um polinômio de ordem x, e eu posso dizer que esse polinômio, então, ele vai ter, né, a minha f de c, como a gente já colocou em sala de aulas, que você já tem no caderno, onde c seria aí o primeiro termo do meu polinômio, então ele pode pedir para que o meu c seja 0, seja 1, seja 2, é por onde eu vou começar. Qual é o valor que eu vou atribuir ao primeiro ponto da minha função, ok? Mais, então eu teria aqui, então, vamos lá? Muito simples isso aqui. A primeira derivada da minha função, que vai multiplicar x menos c elevado a 1 sobre 1 fatorial, mais, ok? Então, de novo, segunda derivada da minha função, que vai multiplicar x menos c, isso aqui elevado ao quadrado, sobre 2 fatorial, mais a terceira derivada da minha função, que vai multiplicar x menos c elevado à terceira sobre 3 fatorial, mais, e isso vai até um termo, ok? Genérico. Então eu vou ter, né? Se eu colocar aqui em cima para vocês, ó, então eu vou ter o quê? F' de n fatorial, de uma determinada função, que é a c, tranquilo? Que eu vou ter aqui, onde eu vou ter então x menos c elevado a n sobre n fatorial, ok? Num termo mais genérico que não coube aqui. Ok. Então, essa daí é a definição de Taylor, ok? Vamos colocar aqui. Esta daqui, esta é a definição de Taylor, ok? Maclaurin faz uma aproximação um pouco mais significante, ou seja, quando x, ou no caso aqui, o meu c, for igual a zero, ou seja, ele pedir para que o valor inicial do meu polinômio seja em zero, então eu digo para o meu aluno assim, ou falando em termos de escola, né? Eu quero que você conte os 10 primeiros números, ok? Começando por 3. Ah, começando por 3? 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai. Então o C seria 3. Nessa aplicação, então eu usaria o quê? Taylor. Agora eu digo para você, quantos, ou seja, quais são os algarismos das minhas duas mãos? Hã? Não entendi. Abre as duas mãos. Abri. Quais são os algarismos, quais são os números que você tem na mão? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Então, na minha mão tem 9 números, não é uma quantidade. 0. Então, ele começou a contar pelo 0. Então, essa série já iria entrar em quem? Em Maclaurin, né? Então, quando esse cara for 0, então ele teria, vamos trocar de cor para não confundir, ele teria então esta cara aqui. Então ele ficaria com um P de N em X, em que ele teria, tá vendo aqui? A sua f de c, que é a função, mais a primeira derivada, vezes. Só que esse c sendo zero, o que, que vai ficar? Vai ficar só x elevado a 1 sobre 1 fatorial. Mais, ele teria a segunda derivada da função em c, que vai multiplicar o quê? Como c é zero, então vai ficar x elevado ao quadrado sobre 2 fatorial, mais a terceira derivada da minha função em c, que vai multiplicar, quando c é zero, x elevado à terceira sobre 3 fatorial, mais, mais, ou seja, o que ele teria aqui? A minha enésima, ó, tracinho derivada, a minha enésima derivada da função, que vai multiplicar x elevado à enésima derivada sobre enésimo fatorial. Então, quando a minha função, a minha série, trabalhar desse determinado valor, é isso que a gente vai ter. O que vai diferir é esse. Então, esses dois caras, eles trazem para nós, né, uma função, né, um modelo matemático que nos permite, então, calcular e chegar nessa ideia, ok? Vamos melhorar um pouquinho a nossa conversa com outras aplicações já retiradas, né, do nosso AVA, retiradas lá de um estudo que eu fiz com vocês, para vocês, perdão, essa semana,
Então vamos voltar aqui, deixa eu colocar na cor preta. Ok, pessoal. Então vamos lá. Quando eu trabalho com vocês aqui nessa questão, então você vai perceber o seguinte. Se eu pegar lá uma determinada função, tá? Eu vou pegar uma determinada função em x, ok? E eu vou inventar aqui. Então eu vou falar assim, ó, a0 mais a1 mais a2 mais a3 mais a4, sei lá, mas eu não vou ficar aqui porque senão vai ficar muito longa. Mais a n, ok? Então vamos imaginar que eu tenho aqui uma série e eu quero calcular a somatória disso daqui, ok? Isso aqui, McLaurin e Taylor, eles nos ajudam por meio daqueles modelos matemáticos, ok? Assim como eu também posso querer, deixa eu riscar aqui, para ter mais espaço. Pensando um pouco em curvas, a gente também pode pegar, por exemplo, seno de x, em que eu tenha, por exemplo, x, ok? Menos, sei lá, vamos trabalhar com ímpares, ó, 1, 3 sobre 3 fatorial, mais, menos, mais, x a quinta sobre 5 fatorial, mais, menos, mais, aqui, menos, sig a sétima sobre 7 fatorial. E aí, tudo bem, mais, tá. Ou seja, quanto que dá o somatório dessa função? McLaurin e Taylor, ele vai conseguir permitir eu chegar no valor aproximado dessa função. Por exemplo, o clássico e lindo, por exemplo, i elevado a π mais 1 igual a zero. Clássico, perfeito, lindo. Deixar vocês conhecerem isso lá no GeoGebra. Vocês já sabem mexer lá. Olha que lindo isso aí. Então, ou seja, essas funções, elas podem ter o valor aproximado pelas séries de McLaurin ou pelos polinômios de McLaurin e Taylor de uma maneira muito, mas muito mais simples. Vamos imaginar. Vamos comigo lá. Vamos imaginar que aqui nós vamos colocar zero. E tudo bem? Então, na hora que eu colocar zero aqui, então perceba o seguinte, que eu vou dar uma melhorada nesse cara, tudo bem? E deixar ele com um valor onde eu possa escrever. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar a zero, por exemplo, x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a terceira, x elevado a quarta e x elevado a n. Ok? E aí por quê? Porque quando eu colocar, ó, eu quero zero na minha função, então eu vou começar a colocar zero aqui, eu vou começar a colocar zero aqui, eu vou começar a colocar zero aqui, ok? E voltando lá na ideia de McLaurin Taylor, uma hora eu vou precisar derivar essas coisas aí. Então, olha só, se eu atribuir, a zero é a zero, a zero é a zero, mais o quê? A 1 vezes. Quem é o meu x? Zero, então vai ficar zero elevado a 1, mais o meu A2, que vai multiplicar o quê? Zero elevado ao quadrado, mais o quê? O meu A3, que vai multiplicar o quê? Zero elevado à terceira, mais o quê? O meu A4, que vai multiplicar o quê? Zero elevado a 4. Tudo isso vai dar um resultado. Bom, senhoras e senhores, 0 elevado a 1 dá 0. 0 vezes a 1, então isso aqui tende a 0. Isso aqui também tende a 0. Isso também tende a 0. E isso também tende a 0. Por quê? 0 a quarta, 4 vezes a 4, 0. 0, 0, 0. O que sobrou? Sobrou a 0. Então, o que eu já sei? Que se eu atribuir, tá vendo? Na minha função, o valor 0, deu a 0. Renato, eu não estou entendendo o que você está fazendo, cara. De verdade. Olha na tela anterior. Tá vendo? Eu vou destacar aqui, ó, na cor preta. Eu fiz exatamente essa primeira passagem. Tá vendo? Ó? Eu atribuí 0, ó, P de N. Eu atribuí aqui, tá vendo? Ó, no valor de x, um valor 0 da minha função. E eu calculei isso. Agora eu vou calcular esse cara. Eu vou calcular a primeira derivada, colocando na minha função o mesmo valor que eu coloquei aqui. Depois eu vou calcular essa, depois eu vou calcular essa, essa, e assim vai sucessivamente, ok? Essa é a jogada. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a primeira derivada ainda no ponto zero. Então, vamos lá. Eu vou derivar aqui em cima, ó. Então, a derivada da constante dá zero. Então, aqui vai ficar zero. Mais a derivada
Tudo bem? Ó, a derivada de x a 1, o que vai ficar? A1, porque a derivada de x é 1. 1 vezes a1, a1. Mais, tombou. Então vai ficar 2a2 vezes x. Mais, tombou. Então vai ficar 3a3 vezes o quê? X ao quadrado. Tombou, o que vai ficar? 4a elevado à quarta vezes x ao cubo. Se vocês substituírem e cada um desses x aqui zero, então esse cara tende a zero, já morreu. Se eu substituir o x aqui, dá zero. Se eu substituir o x aqui, dá zero. Se eu substituir o x aqui, dá zero. O que sobrou? A1. Ó, A0, A1, ok? Fiquem atentos. Se eu substituir a segunda derivada no ponto zero, então agora eu vou pegar a segunda derivada. Então agora a segunda derivada vai partir daqui, ó. Olha onde a caneta está riscando. É a partir daqui, não mais da primeira. Então a partir daqui, a derivada de A1, qual vai ser a derivada? Porque esse zero morreu. A derivada da constante, zero. Mais a derivada de x dá 1. Então vai ficar 2a2 mais a derivada de x ao quadrado tombou. Então vai ficar 2 vezes 3a elevado ao cubo vezes x. Ok? Mais, tombou. Isso vai ficar 3 vezes 4 elevado à quarta. Ok? Ó. 3 vezes 4. Tá vendo? Ó? Olha só. Tombou x ao quadrado igual. Muito bem. Se nós substituirmos, então aqui dá zero, sobrou a constante. Se eu colocar zero aqui, tudo isso dá zero, porque zero vezes isso deu zero. Se eu colocar o zero aqui, também deu zero. O que sobrou aqui? 2a2. Olha só, 2, né? Deixa eu manter o vermelho. Então, se eu colocar aqui, o que vai ficar? 2a2. Então, se você começar a observar, o que é a elevado a zero? Não é 1 a 0? O que é 1 a 1? Não é, tá vendo, ó? 1, tá vendo, ó? A 1. E o que é esse aqui? Não é a mesma coisa que 1 vezes 2a. Eu coloquei ao quadrado, peraí. Eu coloquei esse 2 aqui em cima, mas ele não é aqui em cima, né? Ele é aqui embaixo. Então, 2a2 não é a mesma coisa que 1 que multiplica 2a2. Então, você já está observando um padrão. Então, você já sabe que a próxima derivada, a terceira derivada, você já sabe quanto vai dar. Então, aqui, ó, a derivada dessa constante, 2a ao quadrado, né? Então, você já sabe que vai dar zero. Mas, agora aqui, ó, tudo bem? A terceira derivada você vai pegar daqui. Então, quanto que vai dar essa derivada aqui, ó? Aqui não vai dar 6? Tá vendo, ó? Então, aqui vai dar 3 vezes 2, ok? Você vai derivar isso aqui. Então, a derivada disso aqui vai dar o quê? 2 vezes 3a elevado à terceira, porque aqui dá 1. Mais. E se você derivar isso aqui, o que vai dar esse cara aqui? Vai dar 2 vezes 3 vezes 4, o quê? X, ok? Então, vamos lá. Se você substituir isso aqui, bom, esse primeiro já deu zero. O que deu isso aqui? Deu resultado. Opa, desculpa, só um minutinho que aqui faltou. Tá certo. Muito bem. Então, se eu substituir, né? Aqui é o quadrado. Tá certo, nada. Então, se eu substituir, na verdade, aqui, fico fazendo rápido e depois eu me ferro, né? Então, aqui, na verdade, como o expoente aqui, tá vendo? Ó? Então, na hora que a gente derivou, zero. A constante 2 aqui dá zero, manteve. Essa aqui só vai manter o primeiro termo, que a derivada de x é 1. E a derivada de x ao quadrado é esse cara aqui. Então, vai ficar aqui, só um minutinho. Isso, só arrumando. Então, vai ficar, né? Tomba esse 2, que ele está aqui, 2 vezes 3 vezes 4. A elevado à quarta. Muito bem. Então, se nós olharmos aqui, aqui já deu zero. Se eu substituir isso aqui, né, por zero, tudo bem? Se eu substituir aqui por zero, o que acontece? Já foi embora, ok?
Então esse cara aqui também já deu zero, tá? Já deu zero. Então o que que sobrou, pessoal? Vamos manter na cor vermelha. Vai sobrar apenas esse cara aqui, ó. 2 vezes 3. Tá vendo, ó? A terceira, que é esse cara que me interessa aqui, ó. Tá vendo? Então, se a gente observar esse padrão, o que que seria isso aqui? Isso aqui não é a mesma coisa que o vezes 2 vezes 3 a elevado à terceira? Muito bem. É verdade. Tá vendo? Ó? Então, esse a terceira, esse cara tá aqui, que é esse. Entendi. Ok? Então, você já consegue perceber este somatório aqui, ó. E aí, este resultado aqui, a gente vai montar lá naquela expressão. Tá vendo? Essa é a jogada. Em tese, né, falando num modelo, vamos dizer assim, um modelo teórico matemático, você tem esta relação. E aí, se você observar aqui, você vai ver que vai acontecendo n fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial e 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Aqui vai dar o 3 fatorial, ó, né? Terceira derivada, 3 fatorial. Segunda derivada vai dar 2 fatorial. Primeira derivada vai dar 1 fatorial. Por quê? O que que é 3 fatorial? Você percebeu esse padrão? O que que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 1 vezes 2 vezes 3. Então, esta série é isso. Você vai decompondo primeira, segunda, terceira, e ele vai pedindo para você, tá? Em quantos passos, né, você pode chegar num determinado resultado, vamos dizer assim. Essa é a jogada. Então eu vou dar uma limpada aqui. Vou dar uma limpada aqui. E vamos fazer um exemplo com base naquele lá que era genérico. Então, o que que eu tenho que entender até aqui? Ok? Que eu vou fazer nas derivadas sucessivas. Então, vamos pegar uma situação. Se nós calcularmos, por exemplo, se ele pedir para você calcular e de x, ok? Então, você tem alguns resultados. Então, por exemplo, e de 0 vai dar 1. E na 1 vai dar e. E na 2. E na 2, então isso vai dar aproximadamente 2,71, que eu não me engano, elevado ao quadrado. Então eu vou lá na calculadora, né? Abro aqui. Cadê aqui a minha calculadora? Então, calculadora. Eu abro aqui minha calculadora. E na minha calculadora nós vamos colocar aqui E. Olha lá. E, tudo bem? Na 2. Então a gente vai calcular aqui, ó. Esse é o valor de E, 2,71. Então se eu calcular E, tudo bem? Na 2, tá aí. 7,38, ok? Então eu sei que esse resultado aqui vai dar aproximadamente 7,38. Ok? Então eu vou deixar esses caras aqui porque eu vou precisar desse espaço. Então o E na 1 vai me dar 2,71 aproximadamente, ponto e vírgula. O meu E na 2 vai dar aproximadamente 7,38. Tá bom? Tá bom. Feito isso, deixa eu colocar aqui que ele eliminou a vírgulazinha. Eu vou pedir para que a gente calcule. Então, assim, determinar o P na 4 em 0 de E de x. O que ele está querendo dizer? Ele diz para você aqui, nessa linguagem aqui, veja o comportamento da função E de x iniciando em 0 até a quarta derivada. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Até a quarta derivada, ok? Ele pede para você começar a quarta derivada e ele diz para você que C é 0. Então ele está dizendo para você que se C é 0, você vai trabalhar com Maclaurin,
ok? Você vai trabalhar com Maclaurin. Então, você vai ter que buscar a definição de Maclaurin. Mas tudo bem, é P na 4, então nós vamos calcular o P na 1. Então, o que seria, né, o P na 1 de E elevado a x? Seria E elevado a zero, ok? E E elevado a zero, quanto que vai dar? Vai dar 1. Quando eu calcular, por exemplo, o segundo termo, então vai ser E de x, tudo bem? Mas ele pede para calcular E igual a zero, então E na zero. Então a segunda derivada vai ser o quê? A mesma coisa. Quando ele pede para calcular o terceiro elemento, vai dar de novo o E na x, que vai dar E na zero, que vai dar quanto? 1. Quando ele pede para calcular o P na 4, vai dar de novo o E elevado a x, que vai dar E elevado a zero, porque ele pede que seja na zero, então vai dar quanto? Vai dar 1. E o quinto elemento, que é sempre n mais 1, né? Se ele pede 4, eu vou até quinto, porque 4 derivadas. Então, tá aqui as derivadas, ó. Então, tá aqui, ó. Se você quiser, ó, primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada e a quarta derivada de e na x, que vai ser o e na zero, que vai te dar 1. Ok, tudo bem. Então, aí, o que que você vai ter que fazer? Agora, você vai ter que escrever o polinômio. Então, se a gente escrever o P de n, só que esse n eu já sei quanto é, então o P na 4 em zero, vamos colocar a fórmula genérica, vai ser então a minha o quê? A minha f de c, que eu já sei quanto deu, ó, daqui, essa é a minha f de c, ó, deu 1, ok? Mas, presta atenção agora, a minha primeira derivada a minha primeira derivada da minha funçãozinha em c, tudo bem? Que vai multiplicar x elevado a 1 sobre 1 fatorial, mais a minha segunda derivada da função, quando c é zero, que vai multiplicar o quê? X ao quadrado sobre 2 fatorial, mais a minha terceira derivada em c, tudo bem? Que multiplica x elevado ao cubo sobre 3 fatorial, mais a minha quarta derivada na função c, eu tenho, então, que multiplicado por x à quarta sobre 4 fatorial. Olha a minha quarta derivada. Então, eu venho aqui e digo, para o meu p de 4 em zero, eu vou ter o quê? A minha f de c, que deu quanto? Ó, eu vou riscando aqui de vermelho e volto para preto. Ó, deu aqui, ó. Então, deu 1. 1 mais. Ok, tudo bem? A minha primeira derivada, quanto deu a minha primeira derivada? Tá aqui, deu 1. Então, a minha primeira derivada vai ficar 1, que multiplica x elevado a 1 é o quê? X sobre o quê? 1 fatorial, 1. Mais a minha segunda derivada, que é a minha segunda derivada? 1. Então, a minha segunda derivada vai dar 1, que multiplica x ao quadrado sobre 2 fatorial, 2. Mas agora aqui, tô aqui, ó, minha terceira derivada. Quanto deu a minha terceira derivada? 1. Então vai ficar o quê? 1 que multiplica x ao cubo sobre o quê, pessoal? 3 fatorial, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Mais o quê? A minha quarta derivada, que deu quanto? 1. Então a minha quarta derivada vai dar o quê? 1, que vai multiplicar x à quarta sobre a minha quarta fatorial. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 1, 24. E eu já sei que, claro, se eu tivesse mais um elemento, ficaria o quê? 1 vezes x à quinta sobre 5 fatorial. E aí vai automaticamente, ok? Bom, enfim, feito isso, definido o modelo, como ele quer P na 4, então imagina que aqui eu teria a somatória da força em 4 vigas, em 4 pilares, em 4 paredes. As aplicações são diversas, porque cada função tem uma aplicação. Então, se ele pedir para calcular esse exercício, vamos dar um valor, inventa um valor aí para mim. Ah, sei lá, Renato, calcula aí quando x, ó, a função é elevado a x.
Ah, calcula aí quando x for 3. Ah, quando x for 3, então quando x for igual a 3, ó, quando x for igual a 3, olha o que, que vai ficar isso aqui. Então, a sua P de 4, tá? Eu nem vou colocar ali mais o valor que já está atribuído aqui. Então, vamos lá. Quando você tiver a sua P na 4 iniciando em 0, olha o que, que você vai ter. Você vai ter 1 mais 3x sobre 1. Opa, desculpa. Só um minutinho. Mais 3 sobre 1, mais, me ajuda, 3 ao quadrado, 9. Então vai ficar 9 sobre 2, mais, ajuda aí, 3. 3 ao quadrado, ou 3 ao cubo, 27. Mais 27 sextos, mais 3 à quarta, 3, 3, 27, 81 sobre 24. Isso vai dar aproximadamente. E aí é claro que você vai observar se essa aproximação ela começar a gritar para você, o que você vai fazer? Você vai afinar a quantidade de casas, né? Depois da vírgula, ok? Você vai afinar e vai aumentar o número de derivadas parciais desse cara, tá bom? Essa é a ideia aí para que vocês consigam fazer, tudo bem? Bom, eu vou passado isso daqui, eu vou colocar para vocês então algumas tarefas para que vocês consigam fazer. Então tem aquelas 3 primeiras da pré-aula, eu vou colocar aqui mais umas 4, 5 que dá pra gente. E aí durante essa semana a gente já consegue corrigir e a gente vem para nossa atividade de formulário com esses valores aqui, né? Com essa ideia. Tudo bem, pessoal? Grande abraço.